Esse vídeo é bastante importante porque a partir dessa aula a gente vai começar a definir o estilo de código que vamos seguir até o final da nossa API. E para garantir que a gente está seguindo esse estilo de código, a gente vai utilizar uma ferramenta que vai validar toda vez o nosso código, para antes da gente subir para o repositório, antes de fazer um commit, ou toda vez que a gente estiver desenvolvendo, ele já vai alertar, ó, você precisa mudar isso para manter o padrão, para manter a consistência. Fala galera, eu sou Ayrton e esse canal do Programador a Bordo. Eu estou bastante animado com esse projeto porque é um projeto grandioso, é um projeto que vai ter muito desenvolvimento, o projeto vai ser de ponta a ponta e vai ter muito aprendizado, a gente vai aprender muito junto. Então, desde já, se você está gostando da proposta desse projeto, do andamento, das aulas, comente no vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, compartilhe. Se você vê a divulgação desse vídeo em algum post, em algum lugar também, compartilhe lá, comente e curta, porque isso me ajuda demais, ok? Então, vamos lá para o que interessa. Primeiro, o que é Coding Style, estilo de código, né? A gente precisa manter um estilo, um padrão de escrita de código, porque senão toda vez a gente daqui a pouco está criando um código que em um lugar a gente indenta com 2 espaços, outro com 4 espaços, a gente declara variável camel case e depois de um outro jeito, snake case, bota ponto e vírgula e no outro lugar não bota ponto e vírgula. Enfim, quando a gente trata de Coding Style, abrange muita coisa. Por exemplo, você vai colocar abre chaves na mesma linha ou na linha de baixo. Tem muita regra, tem muita coisa para melhorar a legibilidade do seu código, porque realmente fica muito feio você ver um código escrito várias partes de forma diferente, ou porque foi feito por outras pessoas, ou por você mesmo. Então, assim, é legal você manter a consistência de escrita em todo o seu projeto, ok? Então aqui a gente vai falar sobre um estilo de código, vai mostrar uma ferramenta para forçar a gente a continuar escrevendo com a qualidade que o projeto precisa. Então, a ferramenta que a gente vai utilizar se chama Lint. Essa é uma versão chamada SLint, que é do próprio ECMAScript, do próprio JavaScript. Então você pode acessar o site que é slint.org, dar uma olhada já nessa ferramenta, ver como é que ela funciona, explorar ela mais. De qualquer forma, eu vou mostrar ela aqui para vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar o SLint. Ele pode ser uma instalação de desenvolvimento, porque é uma ferramenta que só vai rodar ali quando a gente estiver programando nossa aplicação. Ela não precisa estar para produção, por isso que estou botando aqui essa flag save dev, para quando instalar no nosso projeto, ele separar no pack JSON que ele é uma dependência de desenvolvimento. Foi, instalou, beleza? Então, o SLint, quando você instala, ele é uma aplicação de linha de comando, ou seja, para acessar ela, a gente precisa acessar o arquivo que roda, né, na linha de comando, para conseguir executar suas funcionalidades, beleza? Então, para a gente acessar, ela está instalada dentro da pasta Node Modules, certo? Então você vem aqui slint, bin, slint e executar esse arquivo JavaScript, vocês vão ver que ele aparece todas as opções para mim de configurações, tem várias configurações aqui. E como é que funciona, né? O slint, você diz qual é o arquivo, quais são os arquivos que ele deve ler e que ele deve acusar lá se tem algum erro de escrita, se tem alguma chamada de atenção ali, ó, isso aqui não é erro, mas seria bom você olhar o que está acontecendo aqui, né? Quando você instala o SLint, ele já vem com várias configurações padrão do próprio SLint, de boas práticas, vamos dizer assim, e já dele, por exemplo, a limite de caracteres que pode ter numa linha, tem que ter uma vírgula, se você está criando um array, o último elemento tem que ter uma vírgula. Ele vem com várias configurações padrões. Você pode acessar o site do SLint aqui nas regras, né? Então aqui, como você pode ver, tem várias regras. Existem muitas regras para ele ler seu JavaScript e acusar problemas, ou dizer se está certo, ou dizer se é atenção. Então onde tem esse check aqui significa que por padrão o SLint vem configurado para ele dar um erro, tá vendo, o que é recomendado ou algo do tipo. Tem muitas regras, vocês podem explorar elas. Então, por exemplo, aqui tem uma regra, ó, que a recomendação do SLint não vem por padrão, mas é que é o no var, ou seja, se você habilitar essa opção, ele vai sempre acusar um erro se você declarar alguma variável com var. Ele sempre falaria let ou const, não pode criar variáveis com var, né? Ou não pode criar constantes com var. Então, essa propriedade não vem por padrão, mas é uma propriedade interessante, né? Você configura todo o seu SLint, você pode pegar a configuração recomendada do próprio SLint, ou você pode criar a sua do zero, você pode pegar deles a recomendação do próprio SLint e sobrescrever várias propriedades, várias regras e criar o seu próprio estilo de código. Então, onde é que a gente cria, né, essas configurações de regras?
certo? Porque ele te dá várias propriedades para você configurar, mas onde que você coloca elas? É bem simples. Aqui existe um comando chamado init, que executando esse comando ele vai criar um arquivo na raiz aqui de onde você está executando esse comando, que é um arquivo de configuração do SLint. Aqui é init, né, com 2 hífens, escrevi errado. Então, seguindo, você cria, ele vai fazer algumas perguntas ali, é como se fosse uma ajuda para criar seu arquivo de forma padrão, né? Você selecionar aqui a segunda opção, checar a sintaxe e encontrar problemas. A princípio a gente vai utilizar o CommonJS, porque o Node trabalha por default com CommonJS para fazer importação e exportação de módulos, né? Você precisa escrever o const, sei lá o que, igual a require, o nome da biblioteca do framework que você precisa. Por enquanto eu vou utilizar o CommonJS, não vou utilizar frameworks e vai ser para o Node. E eu quero que a configuração seja em JSON, beleza? Então ele criou, agora eu tenho um arquivo chamado slintrc.json. Ele é um arquivo oculto, né? Ele começa com um ponto aqui no início do arquivo. Então ele já veio com umas configurações padrões e aqui que eu boto as minhas regras que eu quero sobrescrever, vamos dizer assim, ou criar minha própria configuração de slint. Nesses roles que eu venho aqui no site da slint, vejo todas as regras. Então, por exemplo, aquele no Vaz, poderia clicar aqui e ver como é que eu declaro essa propriedade no meu arquivo de configuração. Então, por exemplo, eu botaria o nome da propriedade no var, e erro. Esse erro significa que toda vez que encontrar um var, ele vai disparar um erro na leitura do código. Eu poderia botar um warn, que significa que não vai ser um erro, mas ele vai disparar uma chamada de atenção. Vamos ver isso na prática, ok? Primeiro, eu vou executar agora sobre o meu arquivo source index.js, eu vou até a pasta e executo. Aqui ele já encontrou alguns erros, né? Então, por exemplo, ele identificou variáveis que eu criei, mas eu não utilizei. Por exemplo, aqui na linha 13, ele está dizendo que eu criei a variável request, mas eu não usei. Então vamos lá resolver esse problema. Aqui na linha 13 ele diz que eu utilizei request, certo? Se vocês verem aqui, também na linha 13 ele diz que eu criei a variável h e também não utilizei. Então vamos logo resolver ela também. Vou executar o lint novamente, vocês vão ver que esses erros já sumiu, beleza? Então, mesma coisa aqui, ó, na linha 19, ele está dando erro do console log que eu criei, certo? Então, como configuração default do slint, ele acusa como erro se eu criei o console log. A gente vai mudar isso, tá? Eu quero que nos console log ele só dispare uma chamada de atenção e não um erro. Aqui, ó, na linha 22, process not defined, porque é como se fosse variáveis globais, né? Então eu não declarei, ele está reclamando que eu estou usando process, ele fala, de onde vem esse process? Eu não defini esse process em nenhum lugar. A gente não vai utilizar a configuração do slint padrão, a gente consegue criar a nossa, mas também não vamos criar a nossa, a gente vai estender uma que é muito conhecida, muito famosa, que eu gosto muito do estilo de código, que é do Airbnb. Mas antes disso, eu só vou mostrar para vocês como é que eu crio uma regra se eu quiser personalizar o meu slint, beleza? Então, aqui vocês vão ver que o meu código ele está com indentação de 4 espaços, ok? 1, 2, 3, 4. Eu não quero indentação de 4 espaços, eu quero de 2 espaços. O código fica melhor legível, na minha opinião. Para mim, JavaScript funciona melhor com indentação de 2 espaços. Então, existe uma propriedade aqui nas regras do slint chamado indent, que é a própria propriedade de indentação. Então se eu venho aqui, clico nela, aqui ó, é assim que eu declaro no meu arquivo slintrc. Eu digo qual é a regra, o valor dele é um array. O primeiro valor desse array é se vai ser um erro, se vai ser um warning, ou se não vai ser nada, ou se vai ser sucesso. E aqui depois eu digo a quantidade de espaços que eu quero. Então vamos lá criar no nosso arquivo de configuração. Eu venho aqui, ó, primeiro é um array, eu digo que vai ser um erro se a quantidade de espaços na indentação for diferente de 2. Eu quero que ele dê um erro, ok? Vou salvar, vou executar. Agora, olha quanto erro deu, né? Então aqui na linha 5, ele esperava uma indentação de 2 espaços, mas encontrou 4. Na linha 6, esperava de 4, foi encontrado 8. Eu posso começar a corrigir isso. Só para vocês verem, agora eu vou trocar aqui para warn, vou executar. Agora, ó, ele diz que só foi que é uma chamada de atenção. Você não precisa corrigir, você só precisa saber que tem alguma coisa ali que pode ser estranha, mas tudo bem, ok? Mas eu quero que seja um erro, porque eu quero que todo o nosso código tenha sempre indentação de 2 espaços. Eu posso vir aqui no meu Visual Code, né? A partir de agora eu vou usar o Visual Code provavelmente até o final da plataforma. Posso vir aqui configurar para ele usar espaços de 2 e vir aqui formatar meu documento e
Pronto, ele dentou tudo para 12 espaços. Se eu vim aqui executar o S-Lint novamente, ele vai sumir todos os erros de 12 espaços. Eu quero recomendar uma leitura para vocês, que é do Airbnb Style Guide. Eu adoro esses Style Guides do Airbnb. Existem outros famosos, por exemplo, existe o do Google mesmo, um Style Guide, JavaScript. Eu gosto muito desse do Airbnb, é uma leitura que vale muito a pena. Ele fala formas boas e ruins de você criar funções, de criar redes, de criar variáveis, de utilizar hosting, de tudo aqui. É um Style Guide muito completo, que vale muito a pena a leitura, vai melhorar muito a qualidade do seu código, ok? De verdade, que como utilizar destructuring de um jeito ruim, de um jeito bom e de um jeito melhor ainda, né? Então, assim, só de você ler isso aqui já vai te agregar muito como desenvolvedor, já vai melhorar muito a sua qualidade de código. É muito bom o Style Guide, e é com base nesse Style Guide que o lint funciona, né? O Airbnb disponibiliza uma configuração de S-Lint para a gente aplicar no nosso código e manter a consistência de escrita durante todo o nosso projeto. Então a gente vai utilizar o Style Guide, o Coding Style do Airbnb. Para instalar ele é bem simples, basta você vir aqui, né, no NPM dele, e ele mostra a forma de instalar. Como a gente utiliza a versão do Node que tem NPM acima do 5, a gente pode utilizar simplesmente rodando esse comando do npx, tá? Aqui esse sufixo aqui de base é porque quando você instala o S-Lint configura Airbnb, ele também pode instalar, instala por padrão ali lint de React, entre outras coisas. Eu quero só o básico, só o base, porque a gente vai utilizar JavaScript Vanilla, né, no back-end da API. Então, aqui simplesmente rodando esse comando, foi. Então agora a única coisa que a gente vai botar no nosso S-Lint RC é isso aqui, que significa que ele vai herdar a configuração Airbnb Base. Então eu venho aqui, vou apagar todo esse código. Pronto, agora eu vou rodar novamente o meu S-Lint. E vocês vão ver que os erros e os alertas, né, os warnings já alterou um pouco, certo? Então, por exemplo, os consoles que antes era obrigatório, agora a configuração do Airbnb ele dá só como warning, né? Porque às vezes você quer realmente adicionar console log no seu projeto para ver logs depois, enfim. Então aqui ele já mostra algumas coisas que foram como erros. Então vamos ir corrigindo esses erros. Então aqui na linha 3, o que é essa mensagem aqui? Significa que ele não, quando você cria uma função, significa que você cria um bloco, você não pode começar a linha seguinte quebrando linha, você tem que deixar ele assim. Vocês vão ver que esse erro já vai sumir. Então ó, agora sumiu linha 6, ele sempre exige que eu bote vírgula no último elemento de um objeto, de um array. A gente pode mudar isso, tá? Isso é algo, confesso que até hoje não me habituei, mas é o default do Airbnb. Não sumiu, certo? Aqui na linha 12 ele está reclamando por causa do seguinte, aqui eu criei uma função, uma arrow function que retorna um valor imediato, então eu não precisaria botar essas chaves e escrever return. Eu posso simplesmente fazer o retorno imediato, que eu ensino no meu curso de JavaScript também, sobre retorno imediato. Então agora, e adicionar a vírgula no final, ele já vai sumir esse erro. Agora só tem erro na linha 19, que é a mesma coisa, eu não posso ter essa quebra de linha, e ele sempre exige que tenha uma linha aqui, última linha, em branco, certo? Então agora sumiu todos os meus erros, o meu código já está 100% para o lint configuração do Airbnb. Agora só para encerrar mostrando aqui sobre o S-Lint, eu vou criar um comando no meu package.json para executar o S-Lint através do npm. Então eu vou vir aqui, ó, vou criar um comando chamado slint e eu vou dizer que ele vai executar o slint na minha pasta source em todos os meus arquivos JavaScript, não só mais no meu index.js. Aqui eu não preciso passar node modules slint igual eu estava fazendo antes, porque o npm, quando você cria esses comandos, ele vai já na pasta do seu node modules, onde está esse arquivo JavaScript e executa para você. Você não precisa passar o caminho inteiro para ele, porque ele já sabe onde encontrar. Ele já sabe que está dentro da pasta Node Modules, slint, bin e o nome do arquivo é slint. Okay? Então aqui eu não preciso especificar o caminho, só quando eu vou executar num terminal da vida, mas quando você cria o comando no package.json não precisa. Então agora eu vou executar esse comando via terminal. Se eu vim aqui, run slint,
certo? Deu no mesmo. É isso que eu queria mostrar para vocês. A gente vai manter agora essa consistência, esse padrão de código com base no estilo de código do Airbnb, que é bem legal. Dá uma olhada lá naquele link que eu mostrei para vocês. E dê uma olhada também na ferramenta do S-Lint. E lembre-se, se você for fazer um pull request, algo do tipo, sempre execute o S-Lint no seu projeto para ver se você está com um padrão de código. Depois eu vou automatizar isso melhor, seja tipo, toda vez que você commitar e executar o S-Lint, só permitir que você commit se passar o S-Lint. Também vou colocar provavelmente lá no GitHub para toda vez que você submeter um pull request, ele analisar com o S-Lint e ver se está nos padrões ou não, para você corrigir esse código. É isso, galera. Acredito que o vídeo já passou um pouquinho, mas como a ideia dessa plataforma é pegar todos os níveis de desenvolvedores, quem está começando ou não, essa aula de repente você já conhecia, mas se você é iniciante, talvez nunca tenha visto, foi interessante para você, e é a minha proposta com essa série, é que atenda a todos os públicos. Então você bem baby steps, ensinando cada etapa que a gente for desenvolvendo nesse projeto. Galera, muito obrigado. Mais uma vez, se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sino e divulgue, me ajude a divulgar, que isso me ajuda bastante. E é isso, galera. Valeu!